Boa noite, pessoal. Muita gente, né, tem pedido aí pra gente comentar sobre o caso Miguel, o caso do menino que morreu tragicamente em Recife, né, essa semana. Vocês todos estão sabendo disso. Muita gente pediu, né, para fazer uma análise tanto sociopolítica quanto jurídica do assunto, em especial minha amiga Cacau. É difícil comentar aquilo ali porque o caso todo é um suco de Brasil, né? É uma foto do Brasil que a gente não gostaria de revelar, que a gente não gostaria de ver, é uma foto do Brasil que a gente não poria no Instagram, por assim dizer, né? Tá tudo muito marcado ali, até caricato de certa maneira, né? A empregada sendo paga pelo horário, mulher de político, a empregada indo passear com o cachorro e a patroa tendo um grande descaso, né, em relação ao filho da empregada. Bom, é tudo que está ali, não tem muito o que discutir sobre esse aspecto, entendeu? É uma visão terrível. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não também fazer o caso de bode expiatório, quer dizer, colocar coisas ali, ressentimentos que a gente tem com a desigualdade social e racial no Brasil, que não podem ser todos debitados na conta de uma só pessoa, mas do ponto de vista sociopolítico, basicamente é esse retrato triste do Brasil, né? Do ponto de vista jurídico, que também foi uma coisa que fez eu gravar esse vídeo, porque eu estou vendo muita gente até que se diz garantista, até conversei com alguns amigos meus do Ministério Público, eles estão tendo uma visão que me assusta um pouco, e aí eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor em relação à atitude da mulher. Eu estou querendo falar de direito penal, se você não acompanha esse perfil aqui há pouco tempo. Apesar de ficar dando pitaco político o tempo todo, minha formação é jurídica, né? Eu estudei na Faculdade de Direito do Recife, não fui dos melhores alunos, mas eu posso ter algumas observações aí sobre a Constituição, sobre o direito penal, que eu acho interessante, porque o pessoal defendendo a prisão preventiva, né? Que eu acho, e aí mais uma vez eu não estou falando dela, eu estou falando do direito e da Constituição em relação a ela. Não cabe a priori prisão preventiva, não se constitui, a meu ver, nenhuma ameaça à ordem jurídica, à persecução penal. Outro problema, muita gente fazendo confusão em relação ao valor da fiança, como se por 20 mil reais ela estivesse livre, ela vai responder processo, isso é uma questão de prisão preventiva, mas ela vai responder processo, né? E a outra coisa é em relação à tipificação penal. Muita gente está discutindo se era homicídio culposo ou se era abandono de incapaz seguido de morte. Tem gente já levantando a tese de homicídio doloso eventual, que eu acho um absurdo. O homicídio doloso eventual é como se ela dissesse, bom, dane-se aí, se ela tivesse visto e aceitado o risco da criança morrer e mesmo assim tivesse dito foda-se. Eu não acho que foi isso, eu acho que está mais pro caso de culpa mesmo, né? Quando a gente faz um homicídio culposo, não seria em termos jornal nacionalísticos, não teve a intenção de matar, foi uma negligência, uma imprudência por parte dela, né? Tem gente falando de abandono incapaz por estado de morte, mas eu acho que essa tipificação é muito difícil a gente fazer sem a gente entender especificamente as intenções, sem ouvir a vítima, sem ouvir testemunhas, sem conhecer o caso concreto, né? Mas seriam basicamente entre essas duas que estaria. Eu acho que o homicídio doloso é muito inadequado ao caso. Quando eu falo assim, talvez seja abandono incapaz, muita gente, não, mas tem que ser homicídio. O homicídio culposo ele dá de 1 a 3 anos, o abandono incapaz resultante de morte dá 4 a 12. Então, por incrível que pareça, ele é um crime mais grave penalmente do que o homicídio, né? Em relação ao prefeito de Tamandaré, se comprovado que a mãe do menino Miguel era funcionária da prefeitura e recebia pela prefeitura e não por ele, quer dizer, que ele não pagava o salário dela como empregada doméstica, dele era pago pela prefeitura. Tamandaré, isso se caracteriza tanto crime de responsabilidade, o que daria a possibilidade de um impeachment do prefeito, mas caracteriza, se for este o caso, eu não quero ser responsável aqui, sem dúvida nenhuma o crime de peculato desvio, que é quando você desvia o uso de um serviço da administração pública em seu benefício próprio, né? Então, assim, esse o que eu acho que seja o panorama do caso. Politicamente não tem muito o que falar que não seja chovendo molhado, dizer o quanto a gente lamenta, o quanto a gente fica triste com esse acontecimento que, mais do que um acidente, é um retrato muito grande do Brasil. Mas, bom, não dá para falar mais do que isso, sem
Quem fala mais do que isso está querendo ser oportunista, está querendo lucrar com o sofrimento alheio, é o que eu acho. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre com isso. E juridicamente eu acho que esse é a questão. Eu acho que é preciso que o Ministério Público, junto com a polícia, investigue para a gente chegar à conclusão se é homicídio culposo mesmo ou se é abandono incapaz resultante de morte. Eu conversei com vários amigos do direito penal, do Ministério Público, advogados, a gente não chegou no consenso, mas é isso, e tomar sempre cuidado. Mais uma vez eu estou analisando a Constituição e a lei, eu não estou fazendo julgamento moral dessa mulher, fazer com que ela possa ter um julgamento justo, né? Nem ser linchada pelo calor da emoção, mas de forma nenhuma, e esse é o mais importante, a gente pode esquecer esse caso, porque ela vai ter que ser responsabilizada sim. Existe um nexo causal, existe uma injustiça a ser reparada, e a gente vai ficar alerta aí para que ela seja julgada com justiça, por pleonasmo que isso seja, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e sobretudo rezem aí por Miguel e pela família dele e por todas as pessoas que estão envolvidas nisso, que estão sofrendo aí com esse resultado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.